Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olha só, de vez em quando a gente traz aqui no podcast uma experiência de intercâmbio diferente daquele tradicional em que você faz lá fora uma parte do seu curso de graduação. É o caso do episódio de hoje. A gente vai conhecer outra maneira de se ter uma experiência internacional bem bacana. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, hoje a gente vai ter uma entrevista um pouco diferente aqui no podcast Intercâmbio. A gente vai conversar com o Gustavo Marques Adão. O Gustavo, ele é formado em administração pública aqui pela Universidade do Estado de Santa Catarina, se formou aqui no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, no ano passado, em 2021, e ele está aqui no podcast para falar com a gente de um tipo de intercâmbio que a gente ainda não abordou por aqui, que é o voluntário. Ele pode falar também um pouquinho de intercâmbio profissional que ele também fez. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast. Bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Nossa, para mim é um prazer estar aqui, falar de uma coisa que eu amo muito fazer, que é viajar, que é intercâmbio, então vai ser um prazer contar essa história para vocês. Ô, Gustavo, vamos começar pelo seguinte, você teve duas oportunidades aí de intercâmbio não acadêmico, né, diferente daquele intercâmbio que você faz durante a graduação, que é mais comum, né, que o pessoal sai, vai fazer parte do seu curso durante um semestre ou mais numa universidade do exterior e depois volta para completar o curso aqui na sua universidade. No seu caso, você fez dois intercâmbios, um em que você foi trabalhar no exterior e outro que foi atuar como voluntário. E você conseguiu isso por meio de uma instituição que é a AIESEC, da qual inclusive você acabou se tornando integrante depois, né, membro dessa associação. Explica para a gente, para o ouvinte aqui entender o que é a AIESEC. A ESEC, ela começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países estavam se odiando, mas muitas vezes sem motivos para, muito não gosto da sua cultura, não vou gostar de você. Então, a partir disso, a ESEC viu uma possibilidade entre os jovens de fazer intercâmbios, de realizar intercâmbios, para que a gente conseguisse quebrar essa barreira. Então, acredita que é possível sim desenvolver liderança, é possível sim desenvolver pessoas, mas tirando essa pessoa da zona de conforto dela e levando para outro país, para que essa pessoa também possa quebrar estereótipos que esse outro país possa ter sobre ela. Tem várias modalidades de intercâmbio, a gente tem 3, né? Então tem o voluntário em ONGs, o profissional, que pode ser tanto em startup, como também pode ser em empresas grandes, de curta duração, tem de longa duração, são as opções que tem. Então hoje a ESEC é a maior organização de liderança jovem no mundo. Também é uma organização que já levou para o mercado muita gente muito grande, assim. Por exemplo, hoje eu trabalho na RD Station e o nosso founder da RD Station, fundador da empresa, ele fundou a ESEC em Floripa, por exemplo. Então são pessoas muito grandes hoje no mercado que passaram pela organização e essa organização moldou muito essas pessoas. Gustavo, você disse então que você fez duas experiências de intercâmbio diferentes pela IESEC, né? Qual foi que você fez primeiro? A primeira que eu fiz foi para a Argentina, então eu nunca tinha saído do Brasil naquela época e eu queria muito aprender outro idioma, assim, mas aprender vivendo mesmo, sabe? E eu não conhecia a ESEC, eu não fazia ideia do que era a organização, só que uma outra isaguiana, ela postou no Instagram dela, porque ela fazia parte da organização, sobre um desconto que estava tendo na época, intercâmbio para a Argentina, Mendoza, etc. E eu falei, cara, é uma ótima opção, porque as datas batiam muito ali com o período de férias. Eu perderia, sei lá, só 2 semanas ali das aulas depois. E eu falei, cara, vou fazer. Vou fazer. E acabei entrando em contato com ela, deu tudo certo no processo, então me apliquei. Depois de aplicar, a gente tem que mandar meio que uma carta que eles têm que aceitar depois lá no outro país. Então eles acabaram me aceitando e eu escolhi um projeto que era muito para captação de recursos, já que eu fazia administração, fazia muito sentido isso. Então, fui para Mendoza em julho de 2017, era calor na ESAG ainda, tinha acabado de entrar.
lá eu fiz um projeto muito grande, assim, então a gente fez um projeto, a gente percebia que lá em Mendoza eles trocavam muito as chaves das portas, assim, tipo, numa frequência muito maior do que aqui no Brasil, muito maior do que o normal também. E a gente pensou o quê? Beleza, a gente pode pegar essas chaves que eles já não usam mais, fundir essas chaves e o dinheiro voltar para a ONG. E foi isso que a gente fez. E num primeiro dia, uma chuva assim, ó, absurda. A gente foi para uma praça, só que a gente já tinha divulgado que a gente estaria lá nessa praça. E a gente acabou arrecadando, assim, ó, mais de 2.000 chaves, assim. Foi, tipo, muito bizarro. As pessoas iam lá só para isso, assim, debaixo de chuva mesmo. E no final a gente conseguiu fundir todas elas e o dinheiro voltar pra ONG, né? Então foi uma forma muito legal, foi até pra TV da Argentina da época, etc. Então nesse intercâmbio eu desenvolvi muito soft skills também, assim, muito porque era a minha primeira vez fora do Brasil, tinha 18 anos, lidar com pessoas muito diferentes de mim, apesar que meu projeto só tinha brasileiros, então mesmo assim eles eram muito diferentes de mim, então me desenvolvi muito assim nesse sentido também. Conta um pouquinho como é que era o trabalho dessa ONG que você foi lá ajudar na área de captação de recursos, né? Uhum. Em Mendoza. Mendoza a gente pensa nos vinhos da Argentina, não era uma ONG de distribuição de vinhos não, né? O que vocês faziam lá? Era uma ONG de criança, era uma ONG de criança, só que eu não sou a melhor pessoa para lidar com criança. Então eu falei, cara, não, vou fazer captação de recurso mesmo, e é isso. E era uma ONG voltada mais para crianças que viviam uma situação bem vulnerável, assim. Então, a gente também, lá dentro, né, as pessoas estavam também fazendo parte de intercâmbio da ESEC, mas em outras frentes. Fazer um trabalho tanto com as crianças, mas também com as mães dessas crianças. Porque eram mulheres que elas tinham zero noção, assim, de empoderamento feminino, sabe? Então, o trabalho que foi feito com elas foi muito legal. E elas começaram a ter outro mindset, assim, sobre a vida e sobre o que elas poderiam fazer quanto trabalho e onde que elas poderiam chegar, sabe? Então não impactava apenas as crianças, mas também a família delas. Isso era muito bacana. E você já falava espanhol quando foi para lá? Zero, zero. Eu gabaritei espanhol na UDESC, no vestibular, e falei, meu Deus, arraso no espanhol, é isso, 10 de 10. Quando eu cheguei lá, foi até engraçado, assim, porque uma menina perguntou pra mim, "Tienes hambre?" E eu não sabia que hambre era fome. Eu entendi hombre. Eu fiquei, por que essa menina tá perguntando se eu tenho homem? Eu não tô entendendo. Então, nossa, eu apanhei desde o começo, assim, no espanhol. Tipo, desde o começo. E é até engraçado, porque, como eu tava contando aqui, hoje eu trabalho na RD, mas era o meu sonho de ensino médio trabalhar na RD. E nesse mesmo ano a RD começou a internacionalizar Latam. Então foi por isso também que eu pensei em fazer esse intercâmbio. Porque eu sabia que seria um diferencial muito grande se eu tivesse espanhol. As coisas meio que foram casando, assim. E você ficou quanto tempo lá em Mendoza? Eu fiquei 6 semanas. Eu fui no dia 3 de julho e voltei no dia 14 de agosto. E já foi suficiente para melhorar o espanhol? Então, foi peculiar, talvez. Porque nessa experiência também, como a Argentina está muito perto aqui do sul, consequentemente as pessoas vão muito para lá, os brasileiros vão muito para lá, então tinha muito brasileiro junto comigo. Então acho que no total assim tinha uns 27 brasileiros, sabe? Na mesma época assim. Então, eu falava muito português, mas em casa, como a gente acaba ficando em casa de família, é só espanhol. Só espanhol e você tem que se virar ali para falar. Então, essa foi minha experiência com o idioma, mas eu não falava nada, gente. Tipo, nada. Tinha só brasileiro e argentino ou tinha gente de outros países lá participando também? Quando eu fiz esse intercâmbio, tinham 72 pessoas. Tinham 27 brasileiros e o resto de várias outras nacionalidades. Lá também eu conheci uma nacionalidade que eu me apaixonei pela nacionalidade, pelo jeito de viver deles, ser muito parecido com o nosso, inclusive, que acabou sendo o destino do meu outro intercâmbio. Então, acho que acabou abrindo muito minha cabeça. E também conheci outra nacionalidade que eu fui morar nesse país esse ano. Então, eu voltei para o Brasil faz, não sei, uma semana. Então, nesse primeiro intercâmbio, abriu minha cabeça assim demais para América Latina e me trouxe várias possibilidades assim depois. Vamos deixar o pessoal curioso para saber quais são esses países, mas antes, como é que funciona em termos de custo para quem vai fazer esse tipo de intercâmbio, né? Porque você não recebe tipo uma ajuda de custo, uma bolsa, né? Mas você tem alguns custos cobertos, mas você tem também que pagar algumas coisas, né? Explica para a gente como é que funciona. Quando a gente aplica, né, e quando a gente aceita, a gente decide de fato fazer o intercâmbio depois, a gente paga uma taxa administrativa para a ESEC, e é uma taxa muito diferente do que a gente vê no mercado quanto a intercâmbio, é muito mais barata. Então, é uma possibilidade também para a galera que não tem condições de arcar com o intercâmbio desses intercâmbios tradicionais, né, convencionais. Então, é uma possibilidade. Depois, paga seguro de saúde, então ninguém viaja sem seguro de saúde, só que a ESEC também tem uma parceria
com a Assist Card, que acaba ficando muito mais barato. E por último, voo. Então, as passagens aéreas. E depois o resto é só com custo de vida mesmo, assim, sabe? Mas também um ponto muito bacana, alguns projetos, eles dão alimentação, pelo menos uma alimentação por dia, muitas vezes. E também tem host family, então tu acaba ficando numa casa de família, ou em algum lugar assim, muitas vezes, sei lá, a ESEC tem algum lugar que os intercâmbios ficam todos juntos, ou mesmo casa de família. Depende muito de lugar para lugar, assim. E as opções de países são muitas? Demais, porque a ESEC está presente em mais de 120 países no mundo. Nem todos a gente pode ir como brasileiros, assim. Tem algumas cooperações específicas para ter uma entrega melhor de qualidade. Geralmente, os escritórios locais da ESEC no Brasil, eles têm uma cooperação e outra, assim. Então, escolhe países específicos, escritórios específicos, comitês específicos para estarem recebendo em outros países, para garantir uma entrega de qualidade, para ter mais controle e coisas nesse sentido. Mas as possibilidades, elas são gigantescas, assim. Então vamos lá, vamos satisfazer a curiosidade aqui dos ouvintes. Quais foram os países pelos quais você se apaixonou durante essa experiência em Mendoza e resolveu visitar também? O primeiro deles depois foi o México, então eu acabei fazendo intercâmbio pela ESEC também no México, porque eu acabei sendo presidente da Comissão Esportiva Universitária da Prefeitura de Floripa em 2018, então naquela época eu liderava todas as atléticas, assim, da cidade e apoiava elas também. E quando terminou minha gestão, eu falei, cara, quero fazer outro intercâmbio, quero viver uma coisa diferente. Tô cansado já dessa rotina doida que foi esse ano e acabei indo pro México. Só que agora, recentemente, eu tava morando na Colômbia. Então, a Colômbia também foi um país que eu me apaixonei muito pela galera, porque são dois países muito parecidos, assim, né? O colombiano e o mexicano são muito parecidos do brasileiro. Então, foram dois países assim, que me encantaram muito durante essa passagem pela Argentina. Teu negócio é América Latina, então, né? Eu sou apaixonado. Fala um pouco da tua experiência no México, então, porque foi um pouco diferente dessa na Argentina, né? Você foi lá para fazer um intercâmbio, tipo um trainee, né? Um intercâmbio mais profissional, né? Explica pra gente como é que foi. Exato. Então, o primeiro intercâmbio eu tava como calor na ESAG, então eu tinha acabado de entrar. E o segundo foi muito mais quando eu comecei a direcionar para onde que eu queria ir depois, em questões profissionais mesmo, né? Então, eu tava muito certo onde que eu queria trabalhar, já estava muito certo o que eu precisava fazer para chegar até lá. Então, acho que esse era o momento de eu ficar caro para. Então, ganhar qualificações para. Então, o primeiro me deu muito soft skills, mas eu precisava muito de hard skills ainda, né? Então, beleza, escolhi fazer o intercâmbio profissional. Fui pro México, morei em Tabasco, em Villahermosa. Tabasco é o estado, Villahermosa é a capital desse estado. E fiquei lá por 3 meses. Lá eu acabei indo para uma empresa que eles representam 70% no segmento deles, dentro do México, então eles são extremamente fortes, assim. E eu fui muito para fazer um intercâmbio profissional, mas era um intercâmbio profissional diferente também do carro-chefe da ESEC, né? Porque o primeiro intercâmbio da ESEC na história dela foi um intercâmbio profissional, só que foi o long term, de maior duração. Eu fiz o de menor duração, que ele surgiu em 2016, ele era bem recente. Como que ele funciona? Eu me apliquei para a vaga, depois de me aplicar para a vaga, acabei fazendo uns testezinhos práticos, assim, fiz entrevista e tal. Passei, entrei e cheguei lá em novembro de 2018 para lidar muito com gestão de pessoas dentro da empresa. Então, cuidar tanto de capacitação deles, garantir que as capacitações existissem, né? Muito também com um RH um pouco mais generalista, olhando para todos os lados, tanto cultura, etc. E isso que me colocou dentro de gestão de pessoas, que é o que eu trabalho hoje. Foi esse intercâmbio assim, que abriu muito as minhas portas para enxergar o RH, para enxergar a gestão de pessoas de forma muito mais estratégica, como uma possibilidade de profissão depois. E o esquema para você conseguir esse intercâmbio é semelhante ao do voluntário? Exatamente, é bem parecido, bem parecido. Então, seguro-saúde continua, taxa administrativa da ESEC continua, os voos também. Só que de curta duração, não recebe salário. Então, é muito mais focado no teu desenvolvimento. Também vai ter acomodação, pode ter ou não, talvez, ali uma alimentação por dia. No meu projeto tinha também. Então, hoje, a oportunidade de fazer acaba ficando um pouco maior, porque naquela época, muitas vezes, tinha que pagar a acomodação e é o maior custo que tem. Hoje em dia já é muito mais acessível. O espanhol da Argentina lá te ajudou no México ou você teve que aprender de novo lá com o sotaque mexicano? Então, só tinha uma brasileira que estava lá na mesma cidade. E entre a gente falava espanhol. E no meu projeto só tinha colombianos. Então, ali o meu espanhol meio que foi forçado a melhorar. Quando eu voltei pro Brasil e entrei na ESEC, porque eu acabei entrando como membro na ESEC durante minha experiência no México, na verdade, então eu trabalhava pela ESEC em Floripa, estando no México ainda, e a ESEC me deu muito, né? Tanto o meu voluntário quanto o meu profissional me deu muita coisa, então eu precisava devolver para a organização de alguma forma, e por isso que eu decidi entrar na ESEC. Mas ali na ESEC, depois que o meu espanhol ficou fluente.
porque ali eu acabei fazendo parte da ESEC na República Dominicana, na ESEC no México, na ESEC na Colômbia. Então comecei na ESEC em Floripa e depois eu fui sendo eleito para cargos em outros países, assim. Mas a ESEC, se não fosse a ESEC, eu tinha zero de espanhol hoje em dia. Foi aí que entrou a Colômbia, então, que é o segundo país ali que te chamou a atenção, então, lá no primeiro intercâmbio, né? Você chegou aí para a Colômbia, então. Eu virei nômade digital ano passado, comecei viajando pelo Brasil mesmo, fiz vários mochilões, etc. E chegou em maio desse ano para a Colômbia. Então eu fiquei de maio até agora, basicamente. Então foi uma experiência bem fora da curva. Encontrei várias contratações minhas, encontrei várias pessoas que eu conheci na época da ESEC, encontrei pessoas que fizeram intercâmbio, inclusive gente que morou comigo no México, como intercambistas também. Encontrei eles na Colômbia depois, então foi maravilhoso assim, a experiência. Vamos tentar resumir assim o impacto que essa experiência toda que você teve de fazer intercâmbio voluntário na Argentina, no México, de ir para a Colômbia, o que mudou em você, assim, quais foram os ganhos assim que você percebe para você mesmo com essas experiências? Eu sempre fui a pessoa que dentro da universidade falava muito sobre ficar caro para depois ficar rico. O que significa? Significa entrar numa empresa júnior, significa entrar numa atlética, significa fazer parte da ESEC, é ganhar casca. Porque a gente, quando chega na universidade, a gente é totalmente cru. Só que se dentro da ESAG, principalmente, a ESAG ela é muito prática. Porém, entretanto, todavia, não tem como apenas sair com o conhecimento que tu ganha ali dentro da sala de aula, sabe? Então eu sempre fui muito a favor disso, de ir atrás, de buscar. Graças a todo esse pensamento que eu tive desde o começo e fazendo intercâmbio desde da minha primeira fase, eu sinto que mudou totalmente minha vida depois, assim. Então foi lá nesse intercâmbio da primeira fase, depois foi outro na quarta fase, depois de fato eu fui ali colhendo os resultados desses intercâmbios, entrando na ESEC, depois saindo da ESEC e chegando na empresa que eu sempre quis chegar, sabe? Só que eu imaginava chegar na empresa, sei lá, com 28 anos de idade, 29, e quando a RD me chamou no LinkedIn eu tinha 22. Não estava nem formado na ESAG ainda. Então, acho que tudo isso, resumindo assim, foi muito sobre o que a ESEC mudou na minha vida, o que os intercâmbios mudaram na minha vida, e o quanto que também ter uma segunda língua mudou na minha vida. Então, acho que foi tudo isso junto, assim. Eu sou muito, muito grato à ESEC, assim, tipo, acho que eu já consegui devolver para ela, entrando nela depois, e dando muito resultado lá dentro, mas acho que para todo mundo hoje que tá escutando isso, ainda tá na universidade, é isso que eu diria, assim, tipo, busque algo fora da sala de aula que também não seja imprimir papel. Então, vai atrás de uma coisa que realmente vai te desenvolver, vai atrás de alguma coisa que realmente vai fazer muita diferença na tua vida, porque senão, quando tu sai da universidade, tu vai ser cobrado por isso. E a vida, ela cobra, e ela não cobra barato. Então, o que eu já vi de gente ali que saiu da universidade, que se contentava só com esse tipo de experiência, que eu falei agora, são pessoas que se frustraram muito, porque achavam que só a universidade, que talvez só tirar 10 na universidade, fosse resolver os problemas dela, que ia sair com um grande emprego depois. E não é assim que a banda toca. Então acho que é muito nesse sentido, assim, de buscar coisas fora da curva, de fazer diferença de uma forma diferente. A colheita de tudo isso depois vai ser muito, muito positiva. Muito legal. A gente conversou aqui então com o Gustavo Marques Adão. Ele é administrador público formado aqui na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. E ele falou com a gente sobre as experiências de intercâmbio que ele teve ainda durante a graduação, muito bacanas, intercâmbios diferentes do que a gente costuma mostrar aqui no podcast. Um intercâmbio voluntário em Mendoza, na Argentina, e outro profissional em Villahermosa, no México, ambos por meio da organização AIESEC, além de uma experiência profissional que ele teve na Colômbia também. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter participado do podcast e compartilhado aí essa tua experiência tão rica. Obrigado, gente, foi um prazerzaço contar tudo isso para vocês, eu amo muito falar dessas experiências, e é isso, qualquer coisa, podem me procurar, tô lá no LinkedIn também falando sobre nomadismo digital e como é possível trabalhar e viajar ao mesmo tempo, e é sempre um prazer falar sobre isso. Tchau, tchau. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast.
Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.